Oi, oi, salve, salve, minha gente. Boa noite, boa noite. Aqui Davi Harari, do canal Odonto Money, mais uma vez trazendo para você que está aí, que é dentista e hoje que talvez até também não seja dentista, mas fisioterapeuta ou paciente que está interessado nesse assunto super interessante que a gente trouxe hoje para vocês. Muito interessante, porque é um assunto quase que inusitado para muitos de nós dentistas, talvez para alguns fisioterapeutas e também para os pacientes, né? Para quem não é nenhuma coisa nem outra. A gente está com muito prazer de estar trazendo para vocês a fisioterapeuta, minha amiga Catarine Klein, e a dentista, minha colega, a Ludmila Azevedo, que vão conversar com a gente sobre um assunto que é realmente muito interessante. Como é que a gente pode fazer a conexão entre a odontologia e a fisioterapia no sentido de trazer para o nosso paciente uma melhor qualidade de vida em função da postura corporal. O que uma coisa pode ter a ver com a outra em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar e como isso pode afetar a nossa vida de forma deletéria ou em direção à saúde, que é o que a gente quer. Essa conversa ela vem de encontro a um interesse muito grande que as pessoas estão tendo em relação a como a gente pode integrar a odontologia com diversas especialidades correlatas e que às vezes a gente não vê correlação direta entre elas e a gente está aprendendo como isso está sendo importante para a gente, para o nosso dia a dia. Então você que é dentista, você que é fisioterapeuta ou você que está aqui porque você está curioso para saber o que a gente pode fazer em relação à melhora da nossa postura e com isso a melhora da nossa saúde, você é muito bem-vindo e eu gostaria de dizer para você que é sempre bem-vindo também você se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no curtir e poder estar com a gente nas próximas apresentações que a gente vai fazer aqui no canal Odonto Money, toda quarta-feira às 20 horas. Então, eu queria dar meu boa noite, em primeiro lugar, para a Catarine e dizer do meu prazer de estar aqui com ela nesse momento e estar conversando também com a Ludmila, que já eu vou apresentar para vocês. Tudo bem, Catarine? Tudo bem, Davi? Boa noite para todos vocês. É um prazer imenso falar desse nosso trabalho, da fisioterapia, junto com a odontologia. Eu acho que está mais do que na hora da gente entender como que essa relação acontece na prática. A gente faz isso juntamente, né, muito pertinho uma da outra há 2 anos, né? Eu e a Ludmila, inclusive, em alguns atendimentos a gente consegue atender a 4 mãos, inclusive, mas o pulo do gato, na verdade, dessa relação é o diagnóstico que a gente faz em conjunto, tá? Eu sou formada em fisioterapia, tenho especialidade em posturologia, é uma disciplina que não se ouve falar muito aqui no Brasil, né? É uma escola mais europeia. Sou formada em posturologia pela Escola de Postura Brasil, dei aula de algumas técnicas posturais de 2012 a 2016 e depois vim desenvolvendo meu trabalho em cadeias musculares, em reabilitação temporomandibular, em disfunções cérvico-crânio-mandibulares, né? E sempre associando todo esse mundo com a postura, com o quadril, com todo tipo de dor no corpo. E é um prazer, então, agora deixar isso mais claro para vocês. Muito legal, muito legal. Isso de ter uma outra especialidade com a gente aqui no Odonto Money é muito interessante, porque dá para a gente, como eu disse antes, uma cultura geral do que a gente pode integrar dentro das profissões das áreas de saúde. E você, Ludmila, me fala um pouco de você, de onde é que você veio. Você é minha colega dentista, me fala um pouquinho de você. Boa noite, Davi. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? É muito bom poder estar aqui ao lado da Catarine para a gente mostrar um pouquinho desse trabalho, que juntas a gente vem construindo há 2 anos, mas separadas é o resultado de uma vida, né? Inclusive, eu sou dentista, filha de pai, mãe, avô dentista, mas aos 18 anos sofria de dores musculares. Hoje eu sei que são dores musculares. Tive a oportunidade de ser vista, né, por vários ícones da odontologia. Meu pai sempre levou para os melhores profissionais para dar curso na minha cidade, que eu sou de Campos, mas não tinha ainda tido um diagnóstico. Então, eu entrei na odontologia seguindo os passos dele.
Fiz reabilitação, mestrado, sou especialista em prótese, sou ortodontista, mas eu tive a minha mãe, que sempre foi também dentista, mas com uma visão muito ampla, muito aberta do todo. Então, aquela sementinha estava plantada. Então, ao longo da minha carreira, eu sofri, após a morte dela, de dores muito fortes, além da dificuldade por causa de quase uma fibromialgia, só fui saber depois de muitos anos. Eu pude encontrar um profissional, dentista, que na ocasião atendia em conjunto com a fisioterapia. E na época eu tinha até pensamento de abandonar a odontologia, porque eu achava que, com tanto conhecimento que eu já tinha adquirido, eu sentia que tinham coisas que o paciente sentava na minha cadeira e eu não conseguia entender o que era. Então, o que aconteceu, Davi? Eu falava, eu vou largar a odontologia, mas não, quando eu vi o resultado dessa conexão que eu comecei a ser tratada, as questões de dor, de fibromialgia, eu tive uma parada, fiquei 15 dias sem trabalhar com uma dormência no braço, dor cervical, de fato eu tinha protrusões discais, mas simplesmente eram dores miofaciais que, em conjunto do dentista com o fisioterapeuta, me trouxeram de volta para uma qualidade de vida. Bom, a partir daí, eu desisti de largar a odontologia e entendi que eu podia ressignificar todo o meu conhecimento buscando mais conhecimento nessa área. E daí foi quando eu decidi estudar mais um pouquinho, né? Porque a gente passa a vida inteira estudando, investindo, e hoje eu faço doutorado com a Daniela Biasotto na educação física, né? Fisioterapia, aqui em São Paulo. E nesse meio do caminho eu conheci a Catarine, e graças a Deus hoje a gente consegue construir mesmo, linha a linha, ponto a ponto, essa conexão. Então, assim, é maravilhoso poder estar falando com você, nós duas juntas pela primeira vez, um pouco do nosso trabalho. Espero que vocês gostem, né? E que a gente possa, de alguma forma, trazer conhecimento e, para quem sofre de dores, uma grande esperança. Eu posso ter certeza que pode dar uma clareada aí, que muitas vezes os pacientes acham que não tem mais uma luz no túnel, e ela tem. E, graças a Deus, a gente está difundindo com outros profissionais que também vêm buscando essa filosofia e essa visão. É isso aí. Muito prazer me dá também de ter essa oportunidade de estar com vocês. Como eu sempre falo, a gente no Odontomani, no canal Odontomani, a gente traz assuntos que estão ligados à odontologia, ou seja, quando o dentista está sentado no mocho e está trabalhando na cavidade oral dos nossos pacientes, fazendo a melhor técnica possível. Então a gente traz convidados que possam estar falando disso, de implante, de ortodontia, de várias especialidades, dentística e tudo mais. Eu faço questão de trazer esses convidados, como eu também faço questão de trazer convidados que falem de assuntos que tiram o dentista do mocho e com isso eles possam crescer profissionalmente, dando para o paciente outras opções de trabalho, outras opções de saúde dentro da sua gama de conhecimentos e como ele vai poder, se ele não vai fazer isso, como ele vai poder indicar para o profissional que ele sabe que tem competência para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de tratamento que seja, e como vocês vão ver no decorrer dessa apresentação, como a Catarine e a Ludmila podem ajudar a sua clínica a desenvolver esse trabalho de análise postural, melhorando a qualidade de vida do seu paciente que está aí. E se você é paciente e está passando por esse tipo de sufoco, em termos da postura, de como o seu corpo se comporta dentro do seu dia a dia, fica atento também, porque eu acho que, de alguma forma, você vai poder aproveitar o que a gente vai estar apresentando aqui para vocês hoje. Lembrando mais uma vez, que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica aí na inscrição, clica no sininho para você receber as nossas notificações e clica no curtir, porque o YouTube considera que sempre essas são coisas relevantes para que a gente possa crescer a nossa presença dentro da internet. Eu vou gostar muito se você puder fazer isso junto com a gente. Beleza? Então vamos começar. Quem está aí chegando, meu boa noite. Só lembrando que essa é uma apresentação que está gravada, porém nós estamos online através do chat e a gente vai poder, na medida do possível, estar respondendo o comentário de vocês, as perguntas que vocês fizerem. Então, por favor, além do boa noite, que eu gostaria muito de saber
de onde vocês são, porque eu estou online acompanhando. Eu gostaria de saber qual a dúvida que vocês têm, se vocês já têm alguma dúvida em relação a isso, se vocês já tiveram alguma experiência com esse tipo de problema, de fator dentro do consultório. Você que é dentista, você que é fisioterapeuta, vamos participar para que a gente possa enriquecer aqui a nossa discussão, beleza? Então é isso. Eu vou passar, então, a bola para a Catarine e ela vai começar a apresentação e, como eu disse, vamos comentar, vamos perguntar, que a gente vai estar aqui online para poder responder. Então vamos lá, Catarine, a palavra é sua, vamos lá. Isso. Ok, queridos, eu acredito que fique até difícil vocês forem uma pergunta nessa hora, né? Porque vocês podem estar perguntando, mas o que é mesmo que linka o fisioterapeuta com o dentista, né? Ou você que é paciente deve também estar se questionando, poxa, que pergunta é essa que o Davi me faz, que eu tenho que entender que problema eu tenho entre as duas especialidades? Eu acho que tudo começa a partir do momento que você, dentista, ou você, fisioterapeuta, tratam os mesmos sintomas dos seus pacientes. Ou para você que é paciente, você tem sintomas que são tratáveis tanto pelo dentista quanto pelo fisioterapeuta. Se é que este paciente já não foi procurar um neurologista, um ortopedista, um reumatologista, um otorrino, que é muito comum na nossa prática, chegarem as queixas que já passaram por todos esses profissionais. Que queixas são essas, tá? A partir do momento que o paciente apresenta cefaleia, enxaqueca, dor nos olhos, tontura, vertigem, cervicalgia, cervicobraquialgia, dormência no braço, dores no ombro, todas essas questões, todas essas têm tanto origem na alçada da físio quanto na alçada da odonto, tá? Então, para e pensa agora, você tem algum paciente que apresenta esse tipo de sintoma? Se hoje tem, o que você pode estar fazendo por esse paciente? Se ele está tendo isso, como que você pode atuar, observar o que está acontecendo, saber de onde vem, para poder oferecer um norte, um norteamento para esse paciente, tá? Então, o que a gente está perguntando é isso. O que você, profissional, tem em suas mãos que observa que não é só você que trata, certo? Tá claro assim? Catarine, aproveitando o seu gancho, né? Nós, dentistas, quem nunca sofreu uma ansiedade de um paciente chegar no consultório com dor de dente, praticamente apontar para um dente específico e a gente avalia clinicamente, faz radiografia e não tem nada. Quantas pessoas não se sentiram ou até chegaram a tratar um canal de um dente assim? Porque o paciente com dor de dente, gente, ele fica ansioso, dói, né? E ele tá ali nervoso. E se a gente não tem conhecimento, a gente pode ser levado a tratar assim. Então, muitas dores de dentes inespecíficas podem ter origem muscular, né? Então, para a gente começar a entender um pouquinho isso, o Davi vai ajudar a gente hoje. Ele está além de tudo, né? Vai nos ajudar com os slides que nós preparamos um pouco para ajudar um pouco essa visualização. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, à direita de vocês, nós temos o crânio com os músculos da mastigação, os músculos mastigatórios. À esquerda, a gente tem a substituição dos músculos por elásticos. O que isso mostra? Isso mostra que os músculos agem como elásticos, né? Então, uma ação de um desses músculos vai incidir na reação de outros. Se a gente pensa assim, a nossa boca, os músculos da mastigação estão conectados com os músculos da cervical e assim por diante. Então, a gente começa a entender que nós somos uma cadeia muscular. E aí, a gente começa também, eu acredito que isso possa trazer para a gente uma visão mais clara da conexão da odontologia com a fisioterapia e da boca com o resto do corpo, que é assim que a gente tem que ver e olhar o paciente. Bom, diante disso, eu vou pedir para a Catarine agora dar um pouco de prosseguimento, né? Ela é da Escola de Postura, vai ter um pouco mais de didática para falar um pouco com vocês
de como a gente constrói a nossa postura. Tem 1000 coisas para serem faladas, mas nós vamos falar aqui um pouquinho. Catarine, por favor, vou deixar com você essa. Então, Ludmila, vamos lá. Vamos entender a interferência da postura com a mandíbula, que eu acho que é o que mais está atingindo a curiosidade de todos, né? Para a gente manter uma postura ereta, uma boa postura, o corpo ele tem como referência principal os olhos. Então, imagina que o olho sempre vai buscar uma linha bipupilar, uma linha horizontal entre as pupilas, para manter a visão na horizontal. E, para isso, o corpo ele pode se adaptar com a curvatura para a esquerda, se adaptar com a curvatura para a direita, mas sempre vai tentar manter essa linha bipupilar na horizontal, tá? Outra referência para a postura, além da linha bipupilar, além dos olhos, é a mandíbula. Mas eu queria mostrar um teste que a gente faz para avaliar se as pupilas estão funcionando conjuntamente no movimento igual dos dois olhos, dos dois globos oculares, para dar uma postura ideal. Então, eu vou pedir ao Davi para colocar uma imagem, e essa imagem aí, ela mostra à direita de vocês um teste de convergência visual, que pode ser feito em qualquer consultório. O que isso avalia? Se os dois globos oculares estão convergindo, estão focando um objeto ao mesmo tempo, com o mesmo movimento. A partir do momento que a gente tem um olho hipossuficiente, ou seja, se movimentando menos que o outro, isso vai gerar uma deficiência, uma disfunção na rotação da cabeça da pessoa, tá? Então, quando o olho não converge bem, a rotação da cabeça da pessoa, ela pode estar disfuncional. A partir do momento que existe uma disfunção na cabeça, alguns músculos do lado esquerdo do pescoço vão estar tensionados e outros vão estar mais alongados e vai ter um desequilíbrio muscular, tá? Envolvendo cabeça, pescoço e a mandíbula, gerando, então, diversos pontos, gatilhos, trigger points, que vão obliterar artérias e veias, dificultando a passagem sanguínea para aquela região do músculo que está sendo hipersolicitada. Ok? Catarine, posso pegar esse link e só dar um pouquinho, trazer para uma linguagem um pouquinho mais para nós dentistas que não estão tão acostumados nessa conexão, né, com tanta facilidade. Então, gente, o que a Catarine está falando? O que para nós dentistas e o que hoje eu na minha clínica faço? Não, né? Senão você pode estar falando assim, meu Deus, eu vou ter que estudar isso tudo agora para eu estar aprendendo isso? Não. O que é importante? O que é importante é a gente saber que uma dificuldade de convergência vai fazer com que o corpo trabalhe muito para tentar manter esse equilíbrio bipupilar, trazendo uma tensão muscular nos olhos que podem gerar sintomas como cefaleia, vertigem, diplopia, enjoo. E aí vem a questão, gente, isso está parecido com sintomas de quê? Ok? Então, o que eu faço hoje? Eu faço uma avaliação rápida, se eu vejo que tem alguma alteração, eu encaminho, tá? Nós temos profissionais especializados nestes tratamentos. Normalmente, o oftalmo que deveria encaminhar para um ortoptista, mas nós podemos encaminhar direto para um ortoptista, que é quem vai avaliar a motricidade dos olhos. Então, o que ficou aí para você segurar a bola hoje e ter uma dica ótima já amanhã no seu consultório? Colocou um ponto, uma linha na base do nariz, próxima aos olhos, pede para o paciente focar e vai aproximando. Se você perceber que um dos olhos não consegue manter o foco e desvia, olha, nós dentistas sofremos muito disso, que a gente tem que ficar focando. Eu sempre tinha enxaqueca depois que eu fazia um trabalho estético, que demanda muita atenção, muito foco. O problema estava na minha insuficiência de convergência. Essa era a minha enxaqueca. Percebeu? Obrigada, Kátia. É só para a gente conseguir trazer um pouco mais para a nossa história clínica, né? Que a gente não tem essa vivência com essa linguagem toda. Excelente essa abordagem, porque assim como isso que você está chamando a atenção, Ludmila e Catarina, assim como vocês estão chamando a atenção para isso,
tanta coisa em termos de saúde geral, às vezes o dentista pode identificar, pode saber identificar e eventualmente diagnosticar para poder encaminhar o paciente para o especialista de acordo, né? E isso a gente muitas vezes tem essa oportunidade e a gente não pode se furtar dessa oportunidade, não é isso mesmo? E Davi, é mais corriqueiro do que a gente imagina. O que eu recebo de pacientes que eu encaminho com muita frequência, hoje mesmo eu tive a oportunidade de avaliar uma menina de 13 anos que estava tomando topiramato, que quando eu fiz a avaliação eu vi que o olho dela estava paradinho, encaminhei para o ortoptista, para o osteopata, em 4 consultas, hoje ela e a mãe estavam felizes da vida, que depois de uma vida de enxaqueca, ela não tem mais dor de cabeça. Olha que legal, hein? É muito sério, mas também é muito gratificante a gente poder lidar com essa realidade e eu hoje ver que, enquanto dentista, olha para onde, para além que eu fui, que eu nem imaginava, nem vislumbrava, sem interferir no trabalho do outro, sem avançar o que não é da minha alçada, né? Então, isso é muito importante também. A gente saber até onde cabe a gente tratar, né? Uma polêmica muito grande, mas você é o fisioterapeuta, você é o dentista. Não. Quanto mais eu tenho conhecimento da fisioterapeuta, quanto mais eu entendo, maior demanda eu abro para os fisioterapeutas e vice-versa. Então, a gente tem que aprender, Davi, a trabalhar em interdisciplinaridade, que é uma outra grande questão e uma outra grande polêmica que eu colocaria aqui como diferencial do meu trabalho com a Catarine. Nós duas, eu não recebo o paciente e falo, você precisa de um fisioterapeuta. Ela não recebe e fala isso e a gente nem sabe o que uma está fazendo e vice-versa. Não. A gente recebe, a gente escuta junto, a gente estuda o caso junto e planeja junto. Quando você trabalha em multidisciplinaridade, os profissionais estão vendo aquele paciente isoladamente. E aí é o que cria aquele ciclo vicioso, sabe? O paciente chega com avaliação e documentação do neuro, do otorrino, do dentista, do físio, do psicólogo, mas eles nunca se falaram. Então há um sobretratamento, um gasto financeiro absurdo e não tem e falta o quê? Sucesso no tratamento. Então, eu bato muito na tecla da interdisciplinaridade. Hoje, a gente estreitou isso, nós conseguimos criar uma metodologia de diagnóstico em que a minha consulta inicial é praticamente igual à dela, depois a gente senta e decide junto, cada uma com a sua competência e se somando. Ok. Muito, muito legal. Deixa eu dar continuidade falando de como que eu não posso viver sem vocês, dentistas, né? Eu estou diante de um quadro de dor muscular, dor lombar, que seja, dor torácica, dor cervical. O que que eu olho, o que que eu avalio, que eu percebo que eu não posso trabalhar sozinha, tá? Como a Ludmila acabou de falar, a gente faz uma mesma avaliação. Então, eu olho os dentes do paciente. Eu olho a oclusão dentária dele, porque eu preciso identificar que ele tem uma dor que pode ser justificada não exatamente pela protusão discal, mas por um contato prematuro, entende? Por uma hiperatividade da musculatura mastigatória que está dando sintomas que parecem muito uma cervicalgia em virtude de uma hérnia de disco. Mas a verdade, pessoal, é que todo mundo tem protusão discal, tá? Então, é muito fácil chegar um paciente falando que tem protusão discal e é isso que ele vai tratar. Ele até tem a protusão discal, mas o que ocasionou a protusão pode ter sido esse desvio da oclusão dentária, tá? Desequilibrando a musculatura, fazendo com que as cadeias musculares entrassem em compressão e aproximassem umas vértebras da outra, tá? Então, se eu tenho compressão nervosa, é por aproximação de vértebras, certo? Mas elas não se aproximaram sozinhas, elas não desabaram sozinhas. A musculatura em torno das vértebras, elas se tensionaram, trazendo uma vértebra contra a outra, promovendo uma protusão discal. Esse disco ele vai ser um pouco expelido e tocando um nervo, fazendo parestesia. Tá?
tá? A gente, mecanicamente, a gente desfaz isso, a gente dissolve esse problema. Mas se a origem disso é um contato prematuro, essa parte é com vocês. O que eu posso fazer nessa hora, né? É estar orientando o paciente que parte do problema é comigo e a outra parte da mecânica, da oclusão, é com o dentista. E nesse gancho, né, eu aproveito para falar o quanto a desoclusão, agora até a gente tem bastante escutado mais isso, que bom, acho muito legal que as pessoas estão, né, mais interessadas no assunto e vendo a necessidade, né? Isso não é para quem trabalha com dor. Um reabilitador que vai reabilitar a boca inteira de um paciente, se ele não avalia que a função muscular da mastigação não está alterada e não corrige isso antes, a probabilidade de um insucesso futuro da reabilitação dele, do tratamento ortodôntico, é muito grande. É porque os pacientes estão acostumados, um pouco acostumados, ou a gente, né, tem essa coisa mais comum do canal, após fratura, após implante. Por quê? Né? Então, o que eu vejo hoje, além da desoclusão, né, dos dentes, na protrusão, nas lateralidades, eu consigo, né, com esse aprofundamento que eu fiz na biomecânica da articulação temporomandibular, ver reabilitar a musculatura antes de reabilitar o dente. Então, esse eu acho que é o ganho que eu tive na minha vida, do conhecimento que eu fui adquirindo pela minha paixão pela fisioterapia. Eu cheguei a pensar em fazer a faculdade, mas fui inteligente e estou fazendo doutorado como expert no assunto e estou vivenciando isso. Então, se você me perguntar hoje, para quem seria essa avaliação? Para todo mundo, não é só para quem tem dor. Eu e a Catarina tivemos a oportunidade agora de fazer avaliação no clube do Americano, Futebol Clube da minha cidade de Campos, e nós fizemos esse protocolo nosso de avaliação, né? Então, o atleta, se ele tem essa limitação ou essa diferença, vamos só pensar um pouquinho como fisioterapeuta, nós dentistas. O que é funcional? Na biomecânica do corpo, o funcional é quando a gente tem movimentos simétricos para os dois lados. Se a pessoa faz lateralidade na mandíbula para um lado e menos para a outra, ela não está funcionando bem para os dois lados. Então, uma mastigação bilateral com contatos distribuídos vai, grosseiramente, resumidamente falando, vai ajudar nesse equilíbrio do corpo. Então, os atletas, amadores, profissionais, as pessoas, todo mundo merece ser visto dessa forma. Eu acredito isso. E eu tenho certeza que esse é o futuro, né, da nossa saúde, da odontologia, da medicina, e todos os profissionais têm que estar conectados, né? A gente precisa olhar para o lado e não para frente e para baixo. Acho que a horizontalidade da conversa entre os profissionais de saúde e o respeito, eles que vão levar ao sucesso do seu tratamento, de você ter certeza que está dando o melhor para o seu paciente. Eu queria aproveitar esse gancho que a Ludmila falou sobre lateralidade da mandíbula para trazer para vocês a consciência que a lateralidade de mandíbula ela está correlacionada com os movimentos de quadril, tá? Quando a criança é um bebê ainda, que está começando a engatinhar, é a fase que a criança começa a fazer lateralidade de mandíbula, tá? Então, já tem uns estudos que provam que a ativação dos músculos masséteres aqui da mandíbula, elas acontecem juntamente com a ativação dos músculos ilipsoas, que são do quadril. Então, se você for pensar nas pessoas que na academia fazem muita força, você pode observar que eles trincam os dentes na hora de gerar muita força, né? Atletas pegando peso. Então, é comum fazer força para apertamento dentário e, ao mesmo tempo, essa força ativar a musculatura do quadril. Você não percebe, ninguém vê, mas um exame de eletromiografia percebe isso, que a ativação do masséter se dá junto com a ativação do músculo ilho-psoas, que é um flexor de quadril e também é um extensor de quadril. Então, os movimentos da mandíbula, lateralidade ou protusão,
ou até a anteriorização da mandíbula, no caso prognatismo, né? Vai gerar uma consequência na coluna. Eu vou pedir para o Davi mostrar uma foto de avaliação postural de perfil. Davi, por favor. Está aí uma imagem de uma avaliação postural, vista anterior, né? E a gente procura muito traçar essas retas para estudar o paralelismo entre as retas da linha bipupilar, da comissura labial, a linha entre um ombro e outro, né, que é entre um acrômio e outro, e ali embaixo, a linha entre uma crista ilíaca e outra, que é o quadril, tá? Então, quando eu tenho um plano oclusal inclinado, é muito possível que no mesmo paralelismo eu tenha um quadril inclinado. É muito comum quando a mandíbula é desviada para o lado direito e esse lado direito está mais baixo na oclusão dentária, o quadril também está mais baixo, tá? É claro que em biomecânica tudo pode acontecer, tá? Eu posso ter um plano oclusal em que o lado direito está mais baixo e o quadril direito está mais em cima. O mais comum é que aconteça esse paralelismo, desce tudo, né? É quando cresce osso de um lado e desce osso do outro. Isso acontece tanto para os ossos da face quanto para os ossos da bacia, do quadril, ok? Tem uma outra imagem aí, Davi, pode passar, que é uma vista lateral, aonde você pode ver na linha posterior, essa linha amarela posterior, que ela passa pelo glúteo e depois lá em cima pelas escápulas do paciente, ela fica longe da cabeça do paciente, né? Esse é um atleta lá do Americano Futebol Clube. Então, o que pode estar projetando essa cabeça tão para frente? Uma mordida classe 2, pessoal, ela comumente cursa com uma anteriorização de cabeça e tronco. E quando o corpo vai muito para frente, assim como desse atleta já começou a ir para frente, isso tensiona a musculatura paravertebral da lombar e tensiona a musculatura posterior da coxa, que tem que fazer força para esse paciente voltar para trás, né? Colocar a postura de volta para trás. Então, será que corrigindo essa mordida classe 2, eu consigo um alívio na lombar? Sim, e a gente precisa estar atento para isso. E aí, Catarina, eu vou pegar seu gancho para a gente falar um pouquinho de como a gente tem visto isso na clínica e uma das ferramentas que nós temos utilizados, um instrumento, que é o baropodômetro, né? Então, a baropodometria, a gente tem uma foto aí com o registro da pisada. Então, o que a gente faz, né? A gente faz os registros da pisada do atleta ou do paciente no baropodômetro. Então, quando o atleta, o paciente, ele pisa no baropodômetro, a gente vai dar comandos para ele fazer o primeiro registro. Vamos dar um exemplo. Em repouso, como ele fica, sem ocluir os dentes. Depois ele vai fazer uma pisada com INIH, que é a máxima intercuspidação habitual, que é ele com os dentes ocluídos, né? Como ele fecha. No lado esquerdo superior, nós temos o primeiro registro, que foi feito em repouso. Então, a gente pediu para o atleta se posicionar em repouso, no repouso dele, o mais relaxado possível. Então, a gente vê que tem uma pressão um pouco maior no calcanhar direito dele, né? Aqui do lado direito, nessa imagem superior, mais do que do lado esquerdo. O eixo corporal dele tem uma linha quase reta, tá bem. Quando a gente vai olhar a imagem do lado esquerdo inferior, que é ele ocluindo os dentes, a gente já vê que houve uma mudança. O que a gente vê aí, gente? É a posição dos dentes interferindo na pisada. Então, é fantástico trabalhar com baropodômetro, porque a gente pode fazer esses registros. Não é esse caso, mas eu tenho um caso de registro e de ajuste de placa e de protetor bucal com baropodômetro, onde a gente vê que quando você coloca o protetor na boca do atleta sem nenhum ajuste, como que pode desalinhar esse eixo. Então, se você não ajusta tentando distribuir essa pisada, você está interferindo no eixo dele. Então, ainda precisam-se de mais estudos para confirmar isso, mas é um instrumento que dá esse feedback imediato para a gente. Então, é uma das avaliações que a gente, né, incluiu na nossa metodologia
e a gente tem usado direto, e ele tem nos auxiliado bastante e quando a gente quer equilibrar o contexto da boca com a pisada. Então, olhando para essa imagem do baropodômetro, que a gente percebe que existe uma pressão maior no pé direito, inclusive a gente tem que olhar aonde que é a pressão, se é na parte da frente do pé, se é na parte de trás. No caso desse atleta, era na parte de trás, no calcanhar. A gente vai fazer correlações da pressão do pé com a pressão da mastigação. É possível, a gente estuda isso o tempo todo, que o lado onde ele mais mastiga é o lado que gera mais força. É possível que isso esteja gerando mais força no quadril, é possível que, a partir daí, ele esteja deslocando o centro de gravidade dele mais para o lado direito e, portanto, sobrecarregando esse calcanhar direito. Tá? Então, existe uma correlação direta da mordida, excesso de pressão de um lado, excesso de pressão plantar do mesmo lado. Inclusive, é muito comum quando a maior parte das lesões desta pessoa, desse indivíduo, ocorrem sempre no lado direito. Tá? Justificando, mais uma vez, a inter-relação entre oclusão e pisada ou oclusão e postura do quadril. Tá claro? Muito, muito legal, que interessante. Inclusive, na chamada, eu fiz questão de fazer uma provocação de que tem os maxilares a ver com o quadril e a ver com os pés. Então, assim, estou ficando super satisfeito de poder entender essa correlação e como é que a gente tem que prestar atenção nesses fatores, não é isso, Ludmila? Só cuidado para não se apaixonar, né? Porque eu, particularmente, acho um assunto encantador. Assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu posso falar sem medo que eu amo a minha profissão por ter me possibilitado abrir esse leque. Eu sou geminiana, eu adoro novidade, eu adoro diversificar, né? E eu tenho o privilégio hoje de saber que eu cumpro a minha missão de vida através da profissão que eu escolhi, sem nem mesmo saber se era ela que eu queria, né? Então, muito legal. Assim, Davi, só pra gente, acho que a gente foi pro esporte, voltou, a gente não tá desconectando. É pra gente ver que nós somos um indivíduo, nós somos um todo, né? Então, essa conexão e, às vezes, quem está assistindo pela primeira vez, quem está tendo contato com o assunto, né, hoje, pela primeira vez, pode estar um pouco assustado. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber disso tudo? Eu acho que hoje eu falo de uma maneira mais confortável do assunto, mas não foi com 2 dias nem 2 conversas, né? Eu realmente mergulhei nisso, primeiramente como paciente, então eu tive a experiência em mim. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com alguns colegas, né, que não entendem a visão, e quando eles me chamam para atender os pacientes dele, eu falo, primeiro eu preciso te atender. Então, fica uma dica, né? Você, dentista, que se interessou, que acha que isso bate com a sua verdade, que bate com o que você sente, cola com o fisioterapeuta, sabe? Pega no braço dele, começa a conversar, chama para perto do teu consultório. Eu e a Catarine também, a gente vem, sabe, se desdobrando para saber. Porque eu não posso falar, olha, fica 6 anos investindo, estuda, faz um curso aqui, outro ali. A gente não tem tempo para isso hoje em dia, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio, eu pude buscar, foi a minha história, mas eu venho realmente me debruçando dia a dia, eu e a Catarine, para que mais pessoas possam migrar e começar a ter essa filosofia de uma maneira mais confortável, mais mastigadinha. Então, a gente está aqui disponível, está criando até uma forma mais profissional mesmo de poder começar a ajudar quem tem o interesse de estar trazendo isso para dentro do seu consultório. Parece, no primeiro momento, que é muita coisa. Parece que é complexo. Mas dá para você vivenciar, dá para você sentir, faz sentido, não é difícil, está tudo aí. Né? Então, assim, me coloco à disposição para qualquer dúvida que eu puder responder, o que eu não puder, a gente vai buscar, ou tem outras pessoas que sabem mais. O segredo também é trabalhar em equipe, ter uma equipe boa, perguntar, né? Ter colegas. Eu acho que a vida está caminhando por esse caminho, né? É isso aí. E, Catarina, explica um pouco para a gente como é que vocês fazem isso, quer dizer, a gente está tendo uma cultura geral de que é possível a gente começar a enxergar isso, está no nosso radar,
fazer um atendimento diferenciado para o nosso paciente, mas explica para a gente, se eu sou um dentista que sou de outro estado, vocês estão aonde? Como é que vocês fazem? Vocês têm alguma possibilidade de estar junto com clínicas, com consultórios, para poder fazer um primeiro contato, uma calibração dessas pessoas, para que elas possam entender isso e poder, com isso, beneficiar os seus pacientes? Como é que é isso? Certo, Davi. A gente entendendo essa dificuldade dos profissionais se conectarem, tratarem do mesmo assunto, conversarem sobre isso, a gente montou um diagnóstico interdisciplinar, né? Uma avaliação que vai abordar visão, vai abordar oclusão, vai abordar toda a postura do indivíduo, vai abordar a baropodometria, né? E tudo que tiver ao nosso alcance. Isso seria uma espécie de protocolo que vocês montaram? A gente tem esse protocolo e a gente fornece, tá, o serviço para o dentista que quiser entrar nessa filosofia, junto com o seu fisioterapeuta. A gente fornece o exame pronto, né, já todo interpretado, porque como a Ludmila falou, a gente ficou muitos anos estudando isso. Então, hoje, a gente consegue oferecer esse diagnóstico, que é um feedback visual para o paciente e é um mapeamento que o dentista pode fazer, que ele olha e já tem a interpretação dessas correlações nesse exame, tá? Então, a gente fotografa, a gente imprime, a gente estuda o caso e ainda fornece a sugestão de conduta de tratamento. Tá? Então, hoje, eu creio que isso seja uma facilidade na mão do dentista, poder ter um documento onde ele entenda aonde que o paciente dele sofre, além da boca. Mas aí, né, só para complementar, Davi, o dentista ou o fisioterapeuta pode falar, mas eu nunca trabalhei com isso. Então, a gente está também formatando um treinamento do diagnóstico que a gente fornece, né? Então, só para entender, nós utilizamos ferramentas que são validadas na literatura, tá? O protocolo é nosso, mas a ferramenta está validada na literatura, não é invenção de ninguém. Esse protocolo, ele está sendo feito e inserido em bases de dados de softwares, e aí eu acho que é uma outra sacada, porque nós clínicos que trabalhamos, que colocamos a mão na massa, nós perdemos dados, nós perdemos resultado. E a gente perde oportunidade de pesquisa, sabe? E precisa aproximar o clínico da pesquisa. Eu tenho fritado no doutorado porque eu vejo o quanto é difícil isso. A gente, né, ser clínico e ser pesquisador. Então, é uma demanda que eu acho que o clínico, ele tem que, ele merece. Quantos clínicos maravilhosos estão lá no seu consultório sozinho, cheio de resultado e não tem tempo. Então, esse laudo, o paciente chegou, a gente vai fazer todo o nosso protocolo de avaliação, vai gerar um laudo e vai encaminhar para o profissional, com sugestões de condutas clínicas. Bom, o dentista, eu sou protesista, reabilitadora, sou ortodontista. Um bom reabilitador, um bom ortodontista, conversando comigo, como eu já tenho feito isso, de maneira que eu vou no consultório dos colegas, a gente consegue ir introduzindo e dar um apoio, lógico, de uma consultoria. E, lógico, tem outros cursos aí que eu indicaria se você quiser se aprofundar, botar a mão na massa, mas eu acho extremamente pertinente e fácil você ir começando. Tem que começar. Fora isso, hoje eu estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, atendo também em Campos, no interior do Rio. No Rio de Janeiro, eu e a Catarina, a gente atua mesmo junto, mas a possibilidade de ir à clínica de algum, né, um profissional. Eu tenho na minha clínica o dentista, o fisioterapeuta, a gente tem como ir, passar o nosso protocolo, orientar, mostrar essa visão e ter uma chance de você realmente começar, pelo menos, o diagnóstico, triagem, saber o que fazer para encaminhar. Isso é certo, Davi. É certo que o profissional pode ser capaz de fazer com 2 dias de curso, e aí sim, depois se aprofundar no que ele achar pertinente. Muito legal. Eu quero colocar aqui na tela o contato de vocês. Para quem ainda não tem acesso a isso, está aqui os telefones e os WhatsApps da Catarina e da Ludmila. Eu vou colocar também essas informações aqui no chat, no ao vivo. Para quem não ouviu antes, a gente está com esse vídeo gravado. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim.
Então, a gente está aqui com esse vídeo gravado, a gente está aqui ao mesmo tempo que está gravado, nós estamos ao vivo no chat, acompanhando e comentando e podendo responder as perguntas de vocês aqui. E eu vou deixar também aí os contatos da Ludmila e da Catarine para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. Eu tenho certeza que elas estão super abertas para dar e fornecer mais informações sobre esse trabalho fantástico que elas estão desenvolvendo. Para a gente, e para mim especialmente, é uma coisa muito nova e claro que eu acho que para a maioria de vocês que estão aí juntos conosco também, então faço votos que vocês tenham aproveitado bastante dessas informações. Quero dar uma boa noite para todos e agradecer pela presença, dar uma boa noite para a Ludmila e para a Catarine por estar com essa disposição de estar aqui com a gente e lembrando que a gente vai no futuro próximo trazer outros assuntos ligados a essa abordagem fantástica da correlação, da interdisciplinaridade entre fisioterapia e odontologia, porque, como a gente viu aqui, é um assunto fantástico e é claro que não dá para a gente abranger tudo. Então, muito obrigado, Ludmila, muito obrigado, Catarine. Catarine, a palavra está contigo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acendido algumas luzinhas aí na cabeça de vocês. Me coloco, sim, à disposição, o contato está aí. E seria um prazer poder estar ajudando vocês a diagnosticarem, tá? Essas questões dos pacientes de vocês que são tratadas pelos dois profissionais. Aliás, por vários, né? Não só o fisiodentista, os médicos também tratam. Então é um prazer colaborar com isso. Obrigada. É isso aí. E você, Ludmila? Bom, quero agradecer a oportunidade, o convite, né, Davi? Agradecer a Catarine pela parceria e a todos vocês que ficaram nos escutando. Espero realmente que a gente possa ter trazido algo novo, que a gente possa ter contribuído de alguma forma para que, né, eu acho que bons pensamentos, novas filosofias sempre são bem-vindas. E eu sempre falo, antes de falar, experimenta. Vê, às vezes isso bate com você, às vezes não bate. Nós temos hoje aí, né, graças a Deus, uma diversidade enorme na vida e que a gente possa escolher a nossa história. E só para deixar como também motivação, eu encontro muitos colegas dentistas às vezes desanimados. Se você escolheu a sua profissão, tem que ter um sentido. Então, eu achei o sentido na minha muito tempo depois e sou muito feliz por poder ter achado na odontologia. Então, hoje eu sou muito grata por poder, através do meu trabalho, melhorar. E mais do que melhorar, o que a gente faz mais no dia a dia é trazer quem chega para a gente, né, o paciente, para uma consciência do corpo dele. Porque quem cura, gente, é você. Se você é paciente, e nós dentistas somos pacientes também, você é que se cura. Nós, profissionais da saúde, estamos ali meramente como passageiros, muitas vezes como facilitadores do seu processo. Então, não entrega para ninguém a responsabilidade de curar a sua dor. Muito legal, muito legal. É isso aí, gente. Mais uma vez, agradecer, dizer para vocês que o canal Odonto Money está aí toda quarta-feira com as nossas lives. Quem ainda não se inscreveu, se você gostou desse vídeo, se inscreva, clica no sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Dizer que todo esse trabalho está sendo feito e está me dando muito prazer estar aqui junto com vocês, porque essa é uma maneira, essa é uma ferramenta indescritível para a gente poder difundir conhecimento, e isso é o que realmente está fazendo brilhar meus olhos nesse momento na minha profissão. Então, mais uma vez, obrigado. Boa noite, até quarta-feira que vem com mais um assunto palpitante dentro da odontologia e vejo vocês lá na próxima quarta-feira. Tchau, um abraço.